A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Lucas 16, 1 a 13. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao teu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro justo para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é o fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque um ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Meditemos o Evangelho deste domingo. O Evangelho é nos ensinar o que está fora da nossa lógica, elogiar um administrador infiel. Jesus nos diz que o administrador agiu com esperteza, pois viveram abrigado, acolhido, recebido. Nos faz perceber sempre em maior profundidade e maior nitidez o sentido da boa nova, a bondade do Pai. A sua misericórdia, a sua bondade e a sua gratuidade. Ousaríamos dizer que o homem de evangelho permite até pede para que o administrador dos seus bens o exproprie, a fim de obter sempre sua amizade e permaneça em sua morada, permaneça abrigado. O elogio de Jesus ao agir do administrador desonesto nos faz saber o quanto Deus deseja que usemos de todos os meios para sermos salvos, permanecendo na cercania do seu amor. Tudo o que pudermos fazer para sermos recebidos, abrigados, de permanecermos vivos na plenitude da sua vida. No fundo, estamos diante de mais uma parábola que tenta explicitar o mistério misericordioso de Deus revelado na encarnação, na cruz, que meditamos no domingo que passou.
Lembremos que aos apóstolos Jesus pede para que preparem tudo o que era necessário para a ceia da Páscoa, isto é, a ceia da imolação do novo Cordeiro, que não é outro senão ele mesmo. A Judas pede que faça logo o que deve fazer, a traição. Na ceia, na Eucaristia, ordena que comam do seu corpo e bebam do seu sangue, e no derradeiro momento de sua via, reza ao Pai que cumpra nele a sua vontade. O crucificado, a expoliação total, absoluta e radical. Assim poderíamos intuir o que nos foi dito no Evangelho: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles os receberão nas moradas eternas. Deus, além de se doar, pede que o expropriemos para que dessa forma seja realmente inteiramente nosso. Corpo no nosso corpo, sangue no nosso sangue, alma na nossa alma. Sermos vivos e vivazes na permanência de sua casa e na própria traição buscarmos a sua proximidade, a sua amizade. Jesus a elogiar a esperteza, pois tem onde morar, tem um círculo de amigos. O Evangelho nos despertar para a necessidade de, mesmo na derrota, na traição, buscarmos um lugar, mantermos relações que possam nos ajudar no caminho. Que casa melhor que Deus mesmo, o Evangelho? Que relações mais dignas e permanentes de receptividade que a de Deus e entre nós, seguidores e seguidoras de Jesus? Presta conta da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens. A administração da casa, a economia da casa, o cuidado com a casa onde se habita, a administração da casa comum. A economia, como nos indica o próprio termo, nos diz Papa Francisco, deveria ser a arte de alcançar uma adequada administração da casa comum, que é o mundo inteiro. Todo ato econômico de uma certa envergadura que se realiza em qualquer parte do planeta repercute no mundo inteiro, pelo que nenhum governo pode agir à margem de uma responsabilidade comum. Na realidade, torna-se cada vez mais difícil encontrar soluções a nível local para as enormes contradições globais, pelo que a política local se satura de problemas por resolver. Se realmente queremos alcançar uma economia global saudável, precisamos, neste momento da história, de um modo mais eficiente de interação que, sem prejuízo da soberania das nações, assegure o bem-estar econômico de todos os países e não apenas de algum. Evangelii Gaudium. Uma administração infiel, desonesta, leva ao desastre, ao descarte cada vez maior de tantos irmãos e irmãs, leva à fome, à pobreza, à destruição da habitação da Mãe Terra. Somos despertados pelo Evangelho a sermos bons administradores dos bens que a todos pertencem, administradores, administradoras da casa de todos. A administração de que fala o Evangelho poderíamos entender como cuidado do bem comum, onde todos vivem e convivem na graça da justiça e da fraternidade. Essa responsabilidade está no exercício da política. Como nos lembra Papa Francisco em outra passagem do Evangelii Gaudium, peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política tão denegrida é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também nas macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade e o povo, a vida dos pobres. É indispensável que os governantes, o poder financeiro, levantem o olhar, alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução, cuidados sanitários para todos os cidadãos. Poder-se-ia formar uma nova mentalidade política e econômica que ajudaria a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social. E nós também queremos lembrar neste momento aquilo que está acontecendo no Congresso Nacional, de blindarmos os deputados e senadores de processos, a blindagem dos próprios mandatos. Quem erra precisa ser julgado.
Quem é o fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas grandes, nos dizia Jesus no Evangelho. Ele a nos exortar a permanecermos no seu caminho nas coisas mais simples, mais corriqueiras, mas também nas mais exigentes. Em tempo de eleições, poderíamos lembrar justamente essa orientação que Jesus nos oferece. Fidelidade ética, compromisso moral com as pequenas e grandes preocupações que atingem a sociedade. A política tão necessária como fidelidade, como retidão, como ética, como construção de uma sociedade justa. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, peçamos a Deus a graça de sermos bons administradoras, bons administradores. Sermos para administrarmos no bem aos bens que recebemos e administrarmos com amor. Possamos agir na retidão da justiça e do amor. Permaneçamos sempre firmes na esperança de um futuro melhor. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Estamos terminando o mês de setembro, o mês da Bíblia. Vamos ouvir Papa Francisco, que fala a respeito da pregação. A preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-lhe um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Com muita amizade, quero deter-me a propor um itinerário de preparação. Trata-se de indicações que para alguns poderão permanecer óbvias, mas considero oportuno sugeri-las para recordar a necessidade de dedicar um tempo privilegiado a este precioso ministério, o ministério do anúncio. Alguns párocos sustentam frequentemente que isto não é possível por causa de tantas incumbências que devem desempenhar. Todavia, atrevo-me a pedir que todas as semanas se dedique a esta tarefa um tempo pessoal e comunitário significativamente longo, mesmo que se tenha a dar menos tempo a outras tarefas importantes. A confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Implica oferecer-se como instrumento com todas as próprias capacidades para que possam ser utilizadas por Deus. Um pregador que não se prepara não é espiritual. Ou como diz o Evangelho de hoje, é desonesto. O primeiro passo depois de invocar o Espírito Santo é prestar boa atenção no texto bíblico, que deve ser o fundamento da pregação. Quando alguém se detém procurando compreender qual é a mensagem de um texto, exerce o culto da verdade. É a humildade do coração que reconhece que a palavra sempre nos transcende, que somos não os árbitros, nem os proprietários, mas os depositários, os arautos, os servidores. Essa atitude de humildade deslumbra a veneração da palavra, exprime-se detendo-se a escutá-la com o máximo cuidado e com santo temor de manipular. Para se poder interpretar um texto bíblico, faz falta paciência por parte de toda a ansiedade, atribuir-lhe tempo, interesse e dedicação de modo gratuito. Há que pôr de lado qualquer preocupação que nos inquiete para entrar noutro âmbito da serena atenção. Não vale a pena dedicar-se a ler um texto bíblico se aquilo que se quer obter são resultados rápidos, fáceis ou imediatos. Por isso, a preparação da pregação requer amor. Uma pessoa só dedica um tempo gratuito e sem pressa às coisas e às pessoas que ama. E aqui trata-se de amar a Deus que quis falar. Ou nós poderíamos dizer que quer falar. A partir deste amor, uma pessoa pode deter-se o todo o tempo que for necessário com a atitude de um discípulo. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Em primeiro lugar, convém estarmos seguros de compreender adequadamente o significado das palavras que lemos. Quero insistir em algo que parece evidente, mas que nem sempre é tido em conta. O texto bíblico que estudamos tem 2 ou 3 mil anos e sua linguagem é muito diferente da que usamos hoje. Por mais que nos pareça termos entendido as palavras que estão traduzidas na nossa língua, isso não significa que compreendemos corretamente tudo o que o escritor sagrado queria exprimir. São conhecidos os vários recursos que proporciona a análise literária. Prestar atenção às palavras que se repetem ou evidenciam, reconhecer a estrutura e o dinamismo próprio de um texto, considerar o lugar que ocupam as mensagens, etc.
Mas o objetivo não é de compreender todos os pequenos detalhes de um texto. O mais importante é descobrir qual é a mensagem principal, a mensagem que confere estrutura e unidade a todo o texto. Se o pregador não faz esse esforço, é possível que também a sua pregação não tenha unidade nem ordem. O seu discurso será apenas uma súmula de várias ideias desarticuladas que não conseguirão mobilizar os outros. A mensagem central é aquela que o autor quis primariamente transmitir, o que implica identificar não só uma ideia, mas também o efeito que esse autor quis produzir. Se um texto foi escrito para consolar, não deveria ser utilizado para corrigir erros. Se foi escrito para exortar, não deveria ser utilizado para instruir. Se foi escrito para ensinar algo sobre Deus, não deveria ser utilizado para explicar várias opiniões teológicas. E se foi escrito para elevar o louvor ou ao serviço missionário, não utilizemos para informar sobre as últimas notícias. É verdade que para se entender adequadamente o sentido da mensagem central de um texto, é preciso colocá-lo em ligação com o ensinamento da Bíblia inteira, transmitida pela Igreja. Este é o princípio importante da interpretação bíblica, que tem em conta que o Espírito Santo não inspirou só uma parte, mas a Bíblia inteira, e que em algumas questões o povo cresceu na sua compreensão da vontade de Deus a partir da experiência vivida. Assim se evitam interpretações equivocadas ou parciais que contradizem outros ensinamentos da mesma Escritura. Mas isso não significa enfraquecer a acentuação própria e específica do texto que se deve pregar. Um dos defeitos de uma pregação enfadonha e ineficaz é precisamente não poder transmitir a força própria do texto que foi proclamado. Jesus irritava-se com pretensiosos mestres muito exigentes com os outros, que ensinavam a palavra de Deus, mas não se deixava iluminar por ela. Atam fardos pesados e insuportáveis e colocam-nos nos ombros dos outros, mas eles não põem nenhum dedo para deslocar. E o próprio apóstolo Santiago exortava: meus irmãos, não haja muitos entre vós que pretendam ser mestres, sabendo que nós teremos um julgamento mais severo. Quem quiser pregar deve primeiro estar disposto a deixar-se tocar pela palavra e fazê-la carne na sua vida concreta. Assim, a pregação consistirá na atividade tão intensa e fecunda que é comunicar aos outros o que foi contemplado. Por tudo isso, antes de preparar concretamente o que vai dizer na pregação, o pregador tem que aceitar ele mesmo deve ser transpassado pela palavra. Palavra viva e eficaz, que como uma espada penetra até a divisão da alma e do corpo, das articulações, das medulas, e discerne os sentimentos e intenções do coração. Isto tem um valor pastoral. Mesmo nessa época, tem gente que prefere escutar as testemunhas, tem sede de autenticidade, reclama evangelizadores que falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar, como se eles vissem o invisível. Queridos irmãos, queridas irmãs, Papa Francisco continua: não nos é pedido que sejamos imaculados, mas não cessemos de melhorar. Vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho e não deixemos cair os braços. Indispensável é que o pregador esteja seguro de que Deus o ama, de que Jesus Cristo o salvou, de que seu amor tem sempre a última palavra. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, com essas palavras de Papa Francisco, nós todos que desejamos viver a palavra e anunciar a palavra, todos nós, irmãos e irmãs, que fomos batizados, que desejamos tanto fazer Jesus conhecido e levar a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus, preparemos as palavras com a palavra de Deus, deixemos-nos penetrar pela palavra de Deus, para que a nossa palavra seja realmente um verdadeiro anúncio, um verdadeiro testemunho. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os aniversariantes. Aniversário de natalício, dia 23, Padre Marco Antônio Cardoso da Silva. Dia 25, Padre Leonardo dos Santos Silva. E o aniversário de ordenação, dia 23, Padre Ricardo Gonçalves Castro. Dia 26, Padre José Alcimar Souza de Araújo. E dia 26, ordenação diaconal de Dinalvo Machado. Rezemos por esses nossos irmãos,
para que perseverem e exerçam com alegria o ministério que receberam junto às nossas comunidades. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante do reino dos céus e da boa nova, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrama sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, gostaria de lembrar que nós estaremos celebrando aqui em Manaus, na Arquidiocese, o Multicom. O Multicom, esse movimento da CNBB que visa reunir todos os influenciadores ou comunicadores para assim tornarmos cada vez mais a Igreja presente, o Evangelho presente nas nossas comunidades, na nossa sociedade. E o tema a ser abordado é justamente comunicação e o meio ambiente. E nós moramos nessa Amazônia belíssima, nessa Amazônia tão atraente. Queremos receber a todos. Talvez alguns irmãos e irmãs se disponham ainda a receber alguns dos participantes, pois alguns irão para o hotel, mas outros que não têm muita possibilidade, nós nos dispomos a oferecer hospedagem. E nós nos caracterizamos como igreja que está em Manaus, na Arquidiocese de Manaus, nos caracterizamos por sermos sempre pessoas receptivas e pessoas que sabem acolher. Vamos rezar para esse encontro que vai reunir mais de 400 pessoas, será no Vasco Vasques e terminará então no domingo próximo. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a todos um bom domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus assim o desejar. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.